O movimento Escola Sem Partido, que existe há vários anos, ganhou maior repercussão no ano passado após câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional começarem a debater projetos de lei inspirados no grupo. A ideia é especificar os limites de atuação dos professores, de modo que eles sejam proibidos a compartilhar crenças pessoais em sala de aula e também de estimular os estudantes para participar de qualquer tipo de manifestação. De modo geral, o projeto visa inibir o educador de promover os próprios interesses, seja de cunho ideológico, religioso ou moral. O projeto ainda defende a afixação nas escolas de uma lista com os deveres dos professores. Em abril, o Escola Sem Partido foi transformado em lei em Alagoas. Projetos de lei com a mesma temática estão em andamento em outros 7 estados: Pernambuco, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. Algumas propostas também estão em andamento na Câmara dos Deputados e no Senado, que inclusive abriu uma consulta pública para debater o assunto com a sociedade. Até o momento, 183 mil pessoas são a favor do projeto e 197 mil são contra. Para quem é desfavorável, o argumento é de que o movimento fere a liberdade de expressão, cria uma censura ao professor, além de impedir a pluralidade no ambiente escolar. E no programa de hoje nós vamos esclarecer exatamente o que é esse projeto de lei Escola Sem Partido e quais suas consequências se aplicado no dia a dia da educação. Aqui comigo no estúdio está o professor André Pires, ele é professor do programa de mestrado e doutorado em educação da PUC Campinas, professor da Faculdade de Ciências Sociais e do mestrado em sustentabilidade também aqui da instituição. Professor, muito obrigada pela sua participação. Queria que o senhor começasse explicando como que o senhor vê a organização da Escola Sem Partido. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre este movimento, que é um movimento, acho que, bastante polêmico, né? Eu acho que é muito importante a gente ter espaços para poder refletir um pouco sobre o que significa, né, de fato, quais são as consequências desse movimento. Eu acho que, do ponto de vista da organização, é um movimento muito bem estruturado, né? Quer dizer, ele tem uma página no Facebook, são mais de 80 mil seguidores, cento e tantos mil, né, que já se manifestaram a favor. Ele foi criado por uma motivação pessoal, né, de um pai de um aluno chamado Miguel Najib, um promotor, né, do Estado de São Paulo, se não me engano, e assessor do Supremo Tribunal Federal, que a partir de um episódio que ocorreu com um filho dele em sala de aula, e esse episódio, né, de alguma forma, retrata, né, uma espécie de ira do movimento em relação àquilo que eles chamam de contaminação em sala de aula, que seria o que seria essa contaminação, se não, na verdade, a propagação de ideais marxistas, né, no ambiente escolar, etc. E o que, de alguma forma, motivou foi que uma comparação feita entre Che Guevara e São Francisco de Assis, que ele se indignou, e a partir dessa experiência pessoal, ela acabou gerando, né, todo este movimento. O que eu queria dizer em algum outro sentido é que, ao invés a gente pode pensar a escola sem partido, né, ao invés de ser sem partido, ele é muito também dirigido a uma concepção, a uma corrente, né, político-ideológica, que seria esse chamado, digamos, marxismo, essa contaminação, né, marxista. Eu acho que o movimento ele também se aproveita, né, do fato de que o nosso sistema educacional brasileiro ele não é unificado, né? Na verdade, nós temos, a partir, inclusive, da nossa Constituição, deveres em relação à educação que são feitos nos 3 entes, né, seja o governo federal, estadual e municipal. Então, você tem, na inexistência de um sistema unificado, você tem, né, diversos sistemas municipais, estaduais e, inclusive, o federal, e há uma série de propostas de projetos de lei em andamento, né, como a gente viu e tudo mais. Então, ele se vale, né, portanto, né, desta questão. Além disso, ele também se beneficia, em algum sentido, de uma espécie de crise do que a gente poderia chamar das representações, vamos dizer assim, políticas no mundo que a gente vive, sobretudo na descrença dos próprios partidos, né? Então, a ideia de se falar alguma coisa sem partido também tem uma certa aceitação, né, considerando, né, portanto, esse certo descrédito de tudo isso, né?
E então eu acho que esses seriam os pontos, talvez assim, principais, né, dessa organização, inclusive do ponto de vista eleitoral. Esqueci até de mencionar isso, né? Porque esse movimento Escola Sem Partido, ele inclusive chancela candidaturas, né, no sentido de que se um candidato a vereador agora defende as ideias do movimento, sem partido, etc., ele pode, de alguma forma, apresentar isso e o movimento pode, inclusive, apoiá-lo, né, apoiá-lo assim, né, não especificamente a partir de um partido, mas aquela candidatura, aqueles candidatos que defendem esses preceitos. Né. Professor, é possível ensinar com total neutralidade? Então, esse eu acho que, do ponto de vista do conteúdo, um dos grandes problemas, né, na verdade, dos que defendem a escola sem partido. Né? Quer dizer, eu acho que há algumas incompatibilidades muito grandes, né, naquilo que é previsto por essas diversas leis que tramitam, né, nessas diversas esferas. Eu tenho aqui, até por uma questão de não poder dar conta, né, de toda essa pluralidade, né, desses projetos de lei, eu tenho aqui o anteprojeto da lei federal, da LDB, né, do Escola Sem Partido, que foi proposto, né, pelo movimento. E aí se diz, né, essa neutralidade política e esse pluralismo de ideias, né, quer dizer, algo que me parece muito incompatível numa relação de ensino e aprendizagem. Né, quer dizer, eu acho que o ponto a ser enfatizado é que não existe nenhum tipo de conhecimento que possa ser neutro. Né? Por mais que a gente queira, não existe nenhuma posição zero, como se existisse, né, uma posição, né, vamos dizer assim, neutra e de expressão de uma verdade, né, isenta, né, de visões de mundo e de formas de pensamento. Quer dizer, todo conhecimento é um conhecimento que parte, né, portanto, da nossa tradição, da maneira como nós, né, de fato, enxergamos o mundo, a partir das lentes, né, da nossa tradição, da forma como somos educados. Né. Então, nesse sentido, são coisas incompatíveis, né? Pensar numa espécie de neutralidade, né, portanto, do conhecimento, né, como se ela fosse possível de ser atingida. O próprio Max Weber ele tem um trabalho que ele escreve em 1904 chamado A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais, em que ele mesmo vai mostrar, né, como é impossível, né, nesse sentido, quando a gente pensa, né, nos chamados fenômenos sociais ou nos fenômenos da cultura, pensarmos num tipo de conhecimento que seja puramente objetivo, quer dizer, qualquer relação de conhecimento, portanto, de ensino e de aprendizagem, está, de alguma forma, vinculada, né, com as posições, com as visões de mundo, né, daqueles que interpretam este mundo. Então, eu acho que isso é uma das primeiras e acho que mais importantes incompatibilidades, né, que são defendidas pelo movimento da Escola Sem Partido. Que tipo de consequências, né, ou se o projeto realmente se esse projeto de lei for aprovado, os professores podem ter em sala de aula e o aluno também pode ter em sala de aula se for aprovado? Então, aí eu acho que também entra uma outra questão importante que você menciona. Né? Quer dizer, se nós formos levar a cabo aqui o que está sendo proposto pelo projeto de lei, né, e pelo movimento, eu acho que isso traz como consequência uma grande desumanização da figura do professor. Por que isso? Porque, por exemplo, né, eu estou aqui no anteprojeto de lei e aqui está dizendo que o professor deve, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, ele deve apresentar aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Como se fosse possível, repetindo aquilo que dissemos, né, pessoas de carne e osso, né, de fato, né, terem uma posição neutra da forma como ela é apresentada e dessa forma tão justa. Então, a desumanização, ela decorre de qual fundamento, né? Quer dizer, ou a tarefa de educação seria uma tarefa para semideuses, né? Seriam pessoas quase que homens da Renascença, capazes, né, de poder apresentar, né, de formas justas, imparciais, né, todas as vertentes do conhecimento, etc. Algo que é praticamente impossível de ser feito, né? Praticamente impossível, não, impossível, né? Considerando aquilo que falamos em relação à questão, né, da objetividade do conhecimento. Ou, por outro lado, o professor, né, impedido, evidentemente, de exercer, né, portanto, né, essa ação educativa, né, que envolve, né, portanto, né, valores, visões de mundo, transformações, etc., ele ficaria como se fosse uma espécie de transmissor única e exclusivamente de conteúdos, né? Uma espécie de professor conteudista, né? Tarefeiro, né? No sentido de que, né, portanto, caberia a ele, né, simplesmente repassar conteúdos, né, de uma forma, né,
quase que, enfim, automática. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de extremos, né? Quer dizer, a figura do professor, ela fica uma figura, né, nesta concepção quase que desumanizada, né? Quer dizer, ou ele está no nível de um semideus, portanto, né, como se ele pudesse, né, de alguma forma, né, tratar de tudo isso, né, com isenções, etc., ou ele fica, né, como muito aquém daquilo que é, de fato, né, uma relação de ensino e de aprendizagem, né? Então, eu acho que isso é também um dos pontos muito sérios, né, quando nós levamos em consideração aí o que se defende aí na escola sem partido, né? Outro ponto que o projeto de lei defende é que o aluno ele só pode ser educado com princípios morais e religiosos na escola se permitido pelo pai, né, pelos pais. Quais consequências, quando a gente pensa em diversidade, tolerância, esse tipo, né, de artigo pode trazer realmente para o professor em sala de aula, né, diante da diversidade realmente religiosa que nosso país tem? Então, aí eu acho que o movimento ele foi, até certo ponto, esperto, né, no seguinte sentido, né, quer dizer, a defesa do escola sem partido, na sua essência, ela levaria, né, como uma consequência, digamos, lógica, a inviabilidade, por exemplo, das escolas confessionais, inclusive da própria, enfim, da nossa própria universidade. Ocorre que os próprios projetos de lei colocam uma cláusula específica em relação às escolas confessionais, né, dizendo que as escolas confessionais, existindo, elas devem fazer com que os pais, né, assumam ou façam esse termo de consentimento, etc, etc. Em relação a esses mecanismos de controle, né, tão exacerbados que são preconizados aí pela escola de sem partido, em relação, por exemplo, ao comportamento de pais, professores e de alunos, assinatura de termos, fixação, por exemplo, né, de normas, de professores e tudo mais, eu acho que isso leva a uma certa situação um pouco desconfortável dentro das escolas, né, neste aspecto que seria exatamente de uma espécie de, talvez aí, de temor, né, de se discutir, de fato, assim, as diferenças, né, de discutir, de fato, ou exercer, né, a pluralidade em todas as dimensões, né, da vida social, né. Dentro dessa diversidade, né, de certa forma, o professor ele não vai poder intervir dentro dessa diversidade religiosa, dessa diversidade moral em sala de aula. Então, como fica o professor numa situação como essa? Professor, o que o senhor acha? O que eu acho que é, de alguma forma, complicado também neste movimento é que qualquer relação humana, ela não sempre são relações que estão permeadas por afetos, estão permeadas por convergências e também por divergências, né? Quer dizer, a divergência é alguma coisa importante, alguma coisa salutar. E acho que o movimento, de alguma forma, né, quer dizer, uma consequência de tudo isso, é de retirar esse bom espaço da divergência dentro da sala de aula, né, quer dizer, da divergência de opiniões, da divergência do aluno, eventualmente, né, olha, ele poder, em algum sentido, né, ver que existem professores com posições diferentes, né, isso é importante, né, ter uma escola que tem essa pluralidade, né, em termos de formas de pensamento, né, de professores, de que ele possa, eventualmente, né, formar a sua opinião, né, discutir com isso, com outros colegas, etc. Então, eu acho que, nesse sentido, a figura do professor, que, né, como alguém que, de alguma forma também, né, não só participa dessa relação de ensino e aprendizado, no sentido de um transmissor, né, vamos dizer assim, né, da cultura, etc., mas também alguém que está pensando, né, também num processo de transformação da pessoa, né, social, né, no sentido de, né, fazer com que se desenvolva, né, nessas pessoas, enfim, valores e que eles possam, valores, né, de convivência, etc. Eu acho que isso fica muito esvaziado, né, e o professor, de alguma forma, ele acaba perdendo alguma coisa que eu acho muito importante e muito rica dentro do espaço de sala de aula. Com relação, né, se a lei realmente for aprovada, ela pode trazer algum tipo de brecha, talvez para os pais processarem tanto a escola como o professor, se eles se sentirem de alguma forma lesados, né, com relação ao ensino aí passado para o filho? Eu acho, não saberia dizer assim se especificamente, até porque não é essa a minha área de formação, na área jurídica, né, se haveria, do ponto de vista legal, aí, essa possibilidade. No entanto, o que eu vejo eu vejo com um certo, mais ou menos relacionado com isso que você está dizendo e
ao estar me referindo à minha fala anterior, eu vejo uma vertente muito autoritária também do movimento, né? Quer dizer, e no que isso está presente? Está presente, por exemplo, naquilo que a reportagem falou e aqui no parágrafo 1º do item 7. Quer dizer, da ideia de você afixar cartazes, por exemplo, né, nas escolas, né, dizendo, né, com mínimo de 90 centímetros de altura e 70 centímetros de largura, né, quer dizer, disciplinando, estabelecendo ali, né, vamos dizer assim, em todas as escolas, né, uma espécie de comunicação, né, vamos dizer assim, quase que, né, geral, autoritária. Há também uma outra vertente, né, que é esta da experiência pessoal do próprio Miguel Najib, ao ouvir uma entrevista dele. Este episódio que eu relatei a vocês no início, né, daquele problema que ele enfrentou pessoal com a filha dele, qual foi a atitude que ele tomou, né, assim, pelo menos na entrevista que eu vi? Ao invés de procurar o professor, ao invés de procurar a direção da escola, ele passou um panfleto para os pais de alunos na escola, no estacionamento da escola, né? Quer dizer, então, eu acho que... E também o próprio movimento Escola Sem Partido passa muito nessa ideia de, olha, vamos apresentar, denuncie, né, os casos, né, de contaminações ideológicas, etc. Eu acho que tudo isso, de uma maneira geral, leva a um ambiente, digamos, de muito controle, de muito patrulhamento, a gente poderia dizer assim, né, em relação a isso, e faz com que aqueles canais que normalmente existiriam dentro da escola, por exemplo, a sala de aula é um exponente tudo aquilo que você, de alguma forma, né, todos nós fomos alunos, né, ou seremos alunos, né, os nossos espectadores aí, quer dizer, é um espaço em que muitas vezes você não está lá obrigado, você tem que, de alguma forma, né, lidar com regras ou, eventualmente, né, contestá-las, mas assim, dentro de um espaço específico. O professor como um primeiro mediador, né, eventualmente, desses conflitos, etc. Quando você, de alguma forma, incentiva, né, essas relações, digamos, né, quase que atomizadas entre o pai e a direção, o pai e o... Né, eu acho que isso você, de alguma forma, coloca um elemento não muito interessante, né? Acho que rompem com algumas formas de mediação que já existem dentro da escola, né? Professor, como que o senhor acha que a aula influencia na formação do aluno? De que forma que esse aluno vai absorver a visão do próprio profissional ou ele terá um senso crítico próprio? Como que você encara isso, professor? Então, esse eu acho que é um ponto também muito importante de discussão aí sobre esse movimento. Eu acho que os defensores do movimento, né, da Escola Sem Partido, eles têm uma visão muito empobrecedora do que é, de fato, o que acontece, né, nas escolas e nas salas de aula, em todos os níveis, né, seja no ensino fundamental, no ensino superior, etc. Eu acho que eles partem do pressuposto, que eu acho totalmente, né, equivocado, né, nos dias de hoje, que os nossos alunos são, primeiro, pessoas passivas, né, pessoas... Né, eu acho que tem um termo que é muito forte, que inclusive denota esse sentido um pouco autoritário que mencionei anteriormente, né, que eles dizem que os alunos, eles sofrem, é como se os alunos fossem doentes, né, no sentido de sofrerem da chamada síndrome de Estocolmo, né, que é aquela, vamos dizer assim, síndrome, né, daqueles que foram sequestrados e de desenvolver uma relação de compaixão em relação aos seus sequestradores. Eu acho que o próprio termo síndrome de Estocolmo denota um pouco, né, este tipo de compreensão do que é este aluno, né, na visão das pessoas do movimento. Nesse sentido, eu queria até retomar de novo um dos grandes teóricos, que eu acho que, na verdade, é muito mal utilizado pelo movimento, que é o Max Weber. E eles usam muito um texto que o Weber fez, uma conferência que o Weber fez em 1919, chamado Política e Vocação para Alunos do Ensino Superior, em que lá o Weber está dizendo, né, que, olha, é importante que o professor ele possa, de alguma forma, né, ao apresentar os seus conteúdos, não fazê-lo, né, de uma forma, né, que tenha uma vinculação, digamos, política, partidária, etc., etc., e tudo mais. E isso, de alguma forma, é defendido por... Mas esquece que o Weber, a continuação do que o Weber está dizendo, né, na verdade, é que exatamente isso é importante de ser feito, porque em 1919, quando ele está fazendo aquela conferência, ele mesmo diz, os alunos, naquele momento, não tinham capacidade de reagir. Os alunos, eles eram, né,
eles eram seres passivos naquele momento, quer dizer, era uma outra situação, né, era uma outra realidade, né, um outro momento, etc. E hoje nós não temos alunos passivos, muito pelo contrário, né, quer dizer, eu acho que há uma heterogeneidade muito grande. Quem deu aula, quer dizer, eu estudei em escola particular, em instituição pública, no ensino superior, dei aula em escola pública. E eu sei que a escola pública e a escola particular, ela não é um antro de petistas e de marxistas e de contaminados, digamos, né, por esse tipo de ideologia. Muito pelo contrário, né, quer dizer, eu acho que ali há pessoas de diferentes formações, etc. Da mesma maneira em relação aos alunos, né? Parece que são criaturas infantilizadas, né, que basicamente absorvem aquilo, né, como se fossem, né, vamos dizer assim, expressões de verdades, etc. Eu não estou dizendo que não exista uma interferência do professor em relação ao seu aluno, mas que, né, o aluno não é uma criatura, digamos, tão desprotegida como se preconiza, né? É a gente achar que as nossas crianças são, digamos, né, completos idiotas, né, que absorvem, né, de uma maneira e não tem capacidade de reagir. Pelo contrário, o que a gente vê hoje, né, nas escolas é exatamente isso, né, cada vez mais, né, alunos tendo a capacidade de ter informação, de questionar, né, o que a gente mais vê, inclusive, né, em relação a isso, são alunos questionando, enfim, problematizando, e a importância, repito, né, dele ter uma formação diversificada, né? Eu acho importante ele ter uma formação com um professor que tem uma determinada orientação, enfim, político-ideológica, que tenha também a possibilidade de conviver com outro que tenha uma orientação oposta, porque eu acho que é a partir desta pluralidade, né, e dessas diferenças, que eu acho que elas são enriquecedoras na formação. Então eu vejo realmente esse é um dos problemas, né, de imaginar que os nossos alunos, poxa vida, né, eles são seres muito mais passíveis do que de fato eles são, né? Com relação a essa questão realmente do aluno, se ele perceber que ele está sendo doutrinado, que tipo de postura ele pode ter? Olha, eu acho que a primeira questão é reagir mesmo, né? E acho que reagir no espaço de sala de aula, né? Que é o espaço onde deve se prevalecer dentro de uma hierarquia entre professor e aluno, evidentemente, né? Ali não é um espaço, digamos, né, vamos dizer assim, entre iguais ali, né, quer dizer, mas assim, dentro de um respeito, né, dessa pluralidade, ele deve, né, de fato ali, né, colocar as suas opiniões, né, quer dizer, de formar essa opinião, né, quer dizer, a doutrinação, quer dizer, ela entendida como tal, ela pode ser, inclusive, um elemento importante de conhecimento, né, no sentido, olha, eu posso, de alguma maneira, entrar em contato com diferentes perspectivas, com diferentes correntes, com diferentes orientações, né, doutrinárias, políticos, ideológicas, etc. Eu acho que isso é alguma coisa que até é importante, né? Agora, é claro que se numa situação específica houver um exagero disso, eu acho que, né, a escola já oferece, pelo menos em sua grande maioria, acho que espaços, né? Seja primeiro em sala de aula, seja depois em termos dos coordenadores pedagógicos, da própria direção da escola, das secretarias, né? Quer dizer, eu acho que há vários canais ali, né, de mediação em que é possível, de fato, sejam os alunos, sejam os pais, a reagirem muitas vezes a exageros que são, né, e que podem eventualmente ser cometidos, né? Então, professor, na opinião do senhor, como vai ficar o dia a dia, então, em sala de aula, se esse projeto de lei for aprovado? Olha, eu não sei, mas eu acho que muitas das coisas que eu acho que são interessantes, né, nessa relação de ensino-aprendizagem, talvez elas fiquem mais escondidas ou se percam em função se esse movimento, ou se essas leis forem aprovadas, né? Quero lembrar, em relação a essa questão, digamos, mais autoritária, que o próprio líder do movimento, Miguel Najib, ele diz para os prefeitos que se os prefeitos quiserem implantar a escola sem partido nas escolas da prefeitura, eles podem fazer por decreto, né? A ideia de que, né, se puder ter um atalho, digamos, sem a discussão, né, por exemplo, um projeto de lei, né, ele tem toda uma tramitação, digamos, né, de discussões, etc.
Então, eu acho que, como disse, né, eu acho importante a gente ler, né? Eu acho que gostaria de convidar cada um de nós aqui que tem um interesse sobre isso, de poder acessar, dê uma olhada, né, na verdade, no projeto de lei, né, por exemplo, nesse caso aqui, do projeto de lei federal. Tente, de alguma forma, né, perceber, né, ou refletir, né, de que muitas vezes, né, aquilo que se preconiza como isso, né, uma educação plural, democrática, né, etc., às vezes, na sua implementação, ela pode significar o contrário disso, né, porque aqui a gente ficou quase que o programa inteiro mostrando, né, que se um projeto de lei como este for de fato executado, o que nós vamos ter é um certo empobrecimento da figura do professor, né, que se desumanizará, da figura do aluno, como se fosse, né, uma pessoa muito mais passiva do que ele de fato é, de um certo acirramento, né, vamos dizer assim, de formas de controle por parte do professor e por parte do aluno, do incentivo, né, na verdade, de abertura de canais de denúncia e de comunicação, que não seriam aqueles, né, de alguma forma mediados pela própria estrutura escolar. Então eu vejo que isso nada tem de muito democrático também, né? Então eu acho que, repetindo, né, quer dizer, as coisas podem ser um pouco diferentes daquilo que elas aparentam ser. Eu acho que seria importante a gente poder formar um juízo, né, sobre o Escola Sem Partido, levando em consideração, né, esses diferentes pontos de vista, né? Legal, professor André, muito obrigada pela sua participação. E você pode rever essa e as demais produções da TV PUC se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos acompanhar pela nossa página do Facebook. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!